No momento mais tenso da novela, Cami entra na delegacia de cabeça erguida e, com lágrimas nos olhos, revela: "Eu fui perseguida e tenho provas." Enquanto isso, Rosa começa a esquecer o rosto da própria neta e Jacques transforma a Boaz num campo de demissões e traições. E você não vai acreditar com quem Isabela resolveu se aliar. Se você gosta dessa novela, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários. De onde você está ouvindo essa mensagem? Seu apoio é o que me inspira a continuar trazendo cada detalhe dessa história que emociona e surpreende. Capítulo de segunda-feira, 15 de setembro. O clima começa a esquentar logo de manhã, quando Marlon, visivelmente inquieto, chama Cami para uma conversa séria. Eles estão juntos há tempos, mas algo parece fora do lugar. Com os olhos baixos e um peso na voz, Marlon diz que precisa adiar o noivado. Cami tenta manter a calma, mas o susto é evidente. Ela tenta entender os motivos, mas Marlon é vago, escorregadio e insiste que é só uma fase. "Preciso de um tempo para pensar. Não quero te magoar", diz ele, tentando soar convincente, mesmo sem parecer totalmente certo de suas palavras. Do outro lado da cidade, quem chega com tudo é Bárbara. Em uma entrada decidida e provocadora, ela deixa claro: voltou ao Brasil e não pretende sair tão cedo. E a primeira coisa que faz é procurar Marlon. O reencontro dos dois é repleto de tensão velada. Bárbara encara o ex com aquele misto de saudade e desafio, enquanto Marlon tenta se blindar. Ele garante, quase como um aviso a si mesmo, que agora está com Cami e que o que houve entre ele e Bárbara ficou no passado. Mas nem ele acredita totalmente no que diz. Enquanto isso, Léo e Yara se reúnem com Samuel para apresentar uma ideia ousada. Uma coleção de roupas customizadas, voltada para jovens criativos e com uma pegada sustentável. Léo está empolgada, com brilho nos olhos, e Samuel se mostra receptivo, mas também preocupado com o futuro da Boaz, que já dá sinais de instabilidade. Peter e Nina, por sua vez, estreitam laços. Num momento íntimo, Peter propõe que os dois se apoiem, compartilhem as dores e segredos que carregam. Nina, sempre arredia, se permite um momento de vulnerabilidade. Peter se torna, pouco a pouco, um porto seguro e inesperado para ela. Bárbara, fiel à sua personalidade impulsiva e sedutora, resolve convidar Ryan para sair. Ele hesita, mas acaba aceitando. A aproximação dos dois deixa no ar uma tensão explosiva, e Bárbara parece saber exatamente o que está fazendo. Provocar Marlon faz parte do jogo, e ela joga com maestria. Enquanto isso, Philippa começa a se preocupar com a ausência de notícias de Nina. A jovem nota que a amiga está cada vez mais distante e tenta, sem sucesso, se reaproximar. Há algo estranho, um afastamento emocional que Philippa ainda não entende, mas que a deixa inquieta. Rosa, por sua vez, enfrenta um momento melancólico. Em uma conversa com Jacques, ela se mostra abatida, desconectada, como se estivesse aos poucos se perdendo de si mesma. O olhar perdido, as palavras esquecidas, tudo denuncia que algo não vai bem. Do nada, uma mensagem inesperada muda o rumo da noite de Philippa. Isabela, sua mãe, envia um texto pedindo dinheiro, sem dar maiores explicações. Philippa, contrariada, relê a mensagem várias vezes. Ela conhece Isabela, sabe que seus pedidos vêm sempre com segundas intenções. Mesmo assim, sente o peso da responsabilidade de uma filha, que nunca conseguiu se libertar totalmente da mãe. Mas o grande ápice do dia acontece quando Marlon, tentando aliviar o clima com Cami após o adiamento do noivado, resolve levá-la ao forró. O ambiente é descontraído, a música está alta e Cami parece finalmente relaxar. Até que Bárbara aparece, e não sozinha. Ela está dançando coladinha com Ryan, rindo alto, chamando atenção. Marlon paralisa ao ver a cena. Cami percebe na hora a tensão no olhar do namorado. Marlon tenta disfarçar, mas a troca de olhares entre ele e Bárbara é intensa, carregada de tudo que ficou mal resolvido entre eles. Cami se fecha. A alegria se esvai em segundos. O ambiente que era de festa se transforma em um campo minado emocional. Bárbara, do centro da pista, percebe o efeito que causou e sorri discretamente. Ryan, alheio ao jogo de manipulação que está acontecendo, apenas curte a música. Mas para Marlon, aquele momento marca algo que ele tem evitado admitir. Ainda há uma chama acesa. E para Cami, é o início de uma dor que ela nem imagina o tamanho. Capítulo de terça-feira, 16 de setembro.
A semana avança com mais revelações, conflitos e dores que se aprofundam. E é no silêncio de um consultório que Rosa recebe uma notícia que muda o rumo de tudo. Letícia, com todo o cuidado e empatia, segura as mãos da paciente e diz com a voz firme, mas embargada: "A doença está avançando, Rosa." A frase paira no ar como um soco mudo. Rosa tenta manter o controle, mas o medo a atravessa. Seus olhos perdem o brilho. A lucidez que já escapava aos poucos agora ameaça se dissolver por completo. Letícia tenta tranquilizá-la. Fala em tratamento, em suporte emocional, mas Rosa parece não ouvir. Ela está ali, presente e ausente. Enquanto Rosa digere seu novo diagnóstico, Samuel vive outro tipo de angústia. Ele revela a Breno que Jaques suspendeu, sem aviso prévio, toda a produção das revistas da Boaz. O impacto é imediato. As revistas eram o principal canal de comunicação com o público jovem da marca, além de uma plataforma que dava espaço para artistas independentes, incluindo Ayla. Samuel teme que essa decisão afete profundamente a equipe, especialmente a jovem estilista, que vinha lutando por seu espaço e apostando tudo naquele projeto. E ele está certo. Ao saber da suspensão, Ayla entra em desespero. Mais do que frustração, ela sente-se traída, principalmente quando descobre que Jaques está se aliando a Davi, alguém que sempre representou o lado mais pragmático e manipulador da empresa. Ayla se sente esmagada por um sistema que silencia vozes criativas e percebe que seu sonho de transformar a Boaz por dentro está em risco. A situação só piora quando Jaques, num ato frio e calculado, chama Davi para uma conversa reservada e faz uma revelação bombástica. Ninguém sabe o que foi dito, mas o semblante de Davi muda. Ele sai da sala com um ar de quem foi fisgado por uma promessa poderosa, talvez até perigosa. Ao ver os dois juntos, Ayla perde o chão. Para ela, essa aliança significa que Jaques está pronto para transformar a Boaz num império implacável, custe o que custar. Quem não se cala diante dessa movimentação sombria é Tânia. Com a coragem que sempre lhe foi característica, ela confronta Jaques de forma direta. O acusa de estar manipulando Davi, jogando com sua ambição e sua vaidade. Jaques, como sempre, disfarça com ironia, mas a tensão entre os dois é palpável. Tânia não se intimida. Ela deixa claro que conhece os métodos dele e que não vai permitir que mais um jovem seja usado como peça de xadrez em seu tabuleiro de poder. Enquanto isso, do outro lado da fábrica, uma cena humilhante se desenrola. Léo, como de costume, tenta recolher as sobras de material da Boaz, pedaços de tecido e aviamentos que sempre aproveitou para criar suas peças autorais e ensinar costura a outras mulheres no galpão. Mas desta vez, é barrada por seguranças a mando de Jaques. Ele aparece impiedoso e a expõe diante de todos. Grita, debocha, a chama de aproveitadora e a proíbe de colocar os pés no setor de descarte. Léo, ferida, tenta manter a dignidade, mas seus olhos marejados denunciam a dor que sente. Samuel presencia a cena e, mesmo abalado com as decisões recentes da empresa, não hesita em apoiar a amiga. Ele se coloca ao lado de Léo. Enfrenta Jaques com firmeza e diz que aquela fábrica foi construída com o suor de muita gente humilde e não com arrogância e medo. Mas Jaques está inabalável, como se estivesse cada vez mais confortável no papel de vilão. Do lado de fora, a noite cai com peso. Ryan se prepara para mais um ensaio no galpão cultural e Cami decide acompanhá-lo. Ela ainda tenta digerir o adiamento do noivado, mas seu amor por Marlon a mantém ligada a tudo, o que envolve o círculo de amigos em comum. Ao chegar ao galpão, ela se surpreende com o clima tenso. Não demora muito até que gritos chamem sua atenção. Cami se aproxima da entrada lateral e, ao espiar, presencia uma cena inacreditável. Marlon, em um misto de fúria e desespero, está discutindo e logo partindo para cima de Bárbara. Os dois trocam acusações, empurrões e quase chegam às vias de fato. Cami observa, paralisada. Aquilo não é uma discussão qualquer. É uma explosão emocional que revela feridas abertas, mágoas nunca superadas e um sentimento que ela jurava morto, que insiste em voltar à tona. Bárbara grita que Marlon ainda a ama. Marlon rebate dizendo que ela nunca vai mudar. Cami, imóvel, ouve tudo. E cada palavra é uma facada no peito. O homem que adiou o noivado com ela está ali, envolvido num turbilhão com a ex, como se nada tivesse mudado. No fundo, Cami sabe, não se trata mais só de ciúmes. Trata-se de uma verdade que ela não queria enxergar.
de que talvez, apenas talvez, Marlon ainda esteja preso a um passado que não teve coragem de enterrar. Capítulo de quarta-feira, 17 de setembro. O dia amanhece carregado de tensão e silêncio. Rosa, ainda abalada com o diagnóstico recebido de Letícia, tenta manter a aparência de normalidade em casa. Mas há algo em seu olhar que denuncia a inquietude. As palavras da médica ainda ecoam em sua mente. A doença está avançando. O Alzheimer, esse ladrão silencioso da memória, avança mais rápido do que todos esperavam. Letícia tenta confortar Rosa, explica os próximos passos do tratamento, fala em cuidados e apoio familiar. Mas Rosa, em certos momentos, parece já não reconhecer onde está. Entre uma frase e outra, chama Filipa de outro nome. Esquece o dia da semana, mas o que a corrói por dentro é outra coisa. O medo de se tornar um fardo. De não lembrar mais de quem ama. De não lembrar mais de si. Enquanto isso, na Boaz, os corredores da fábrica estão em silêncio tenso. Samuel revela a Breno uma decisão que caiu como uma bomba. Jaques suspendeu a produção das revistas da Boaz. O choque é imediato. As revistas eram mais do que publicidade. Eram uma vitrine de expressão criativa, voz para os jovens da periferia, espaço para talentos como Ayla. E agora, de uma hora para outra, silenciadas. Samuel e Breno se entreolham, preocupados não apenas com a perda do projeto, mas com o impacto direto sobre Ayla. Ela vinha apostando todas as suas fichas naquele espaço, lutando contra um sistema que insiste em calar ideias que incomodam. E eles sabem que essa decisão vai devastá-la. E de fato, Ayla desaba ao descobrir a suspensão. Mas o pior ainda está por vir. Jaques, cada vez mais movido por seus próprios interesses, chama Davi para uma conversa reservada. O clima é tenso, mas Jaques tem um talento particular para manipular com palavras doces e promessas envernizadas. Ele oferece algo a Davi, uma espécie de aliança estratégica, uma proposta sedutora que mistura poder, protagonismo e prestígio. Algo que Davi, com sua ambição recém-despertada, não consegue recusar. Quando Ayla descobre a aproximação entre os dois, seu desespero vira raiva. Para ela, Davi sempre foi um aliado, alguém que caminhava ao seu lado pela transformação da Boaz. Ver seu amigo de luta agora, tão próximo de Jaques, é como uma traição silenciosa. Ela tenta conversar com Davi, mas ele se esquiva. Diz que está apenas jogando o jogo. Ayla sai chorando, mais sozinha do que nunca. Tânia, que observa tudo de longe, decide não se calar. Ela procura Jaques e o confronta diretamente. Você está manipulando o Davi, como sempre manipulou todo mundo ao seu redor. A acusação vem como uma flecha, e Jaques, como sempre, tenta disfarçar com ironias. Mas Tânia conhece seu jogo. Ela o alerta. Esse tipo de poder tem prazo de validade. E quando acabar, pode ser que não sobre ninguém ao lado dele. Na fábrica, mais uma cena lamentável se desenrola. Léo, como fazia há meses, vai até o setor de descarte para pegar sobras de tecido, material que ela reaproveita para costurar. Ensinar e transformar vidas no galpão, mas desta vez é interceptada por 2 seguranças. Jaques deu ordem expressa, ninguém toca no material da Boaz sem sua autorização. Léo insiste, tenta argumentar, explicar o trabalho social que faz com aquilo. Mas Jaques aparece e a humilha diante de todos. Quer caridade, vá procurar outra empresa. Aqui é negócio, não ONG. Suas palavras cortam fundo. Léo segura o choro, mas a humilhação é pública, calculada e cruel. Samuel, que presencia a cena, não hesita. Vai até Léo, a ampara e enfrenta Jaques ali mesmo. O que você está fazendo com essa empresa? Ela não foi construída para isso. Jaques, com frieza, apenas diz que está tomando decisões estratégicas. Samuel entende naquele momento que a Boaz está sendo tomada por uma lógica de poder desumana e que talvez esteja chegando a hora de se posicionar de forma mais contundente. E enquanto tudo isso acontece longe da fábrica, o destino prega mais uma peça. Camille, ainda tentando entender o que sente após ter flagrado Bárbara e Ryan juntos no forró, decide acompanhar Ryan até o galpão cultural. Ela quer apoiar, quer fazer parte dos projetos sociais, mas também quer vigiar. O clima entre os dois é leve, mas Camille carrega no peito a pontada da insegurança. E com razão. Ao chegar no galpão, ouve vozes exaltadas. Movida pela curiosidade, aproxima-se da porta dos fundos, onde se depara com uma cena que a deixa sem chão. Marlon e Bárbara estão em confronto. O que começa como uma discussão verbal, logo escala para um empurra-empurra agressivo.
É como se sentimentos antigos viessem à tona de forma incontrolável. Bárbara acusa Marlon de cobardia, de nunca ter conseguido decidir de verdade. Marlon grita que ela é manipuladora, que está jogando com os sentimentos de todo mundo. Mas há algo por trás de tudo aquilo, uma tensão emocional forte demais para ser ignorada. Camille presencia a cena em silêncio. Não consegue se mover. O homem com quem dividia planos de casamento está ali, em um embate íntimo com a ex, cheio de emoção, mágoa e paixão mal resolvida. E ela percebe, no fundo, que talvez nunca tenha sido a protagonista dessa história. Capítulo de quinta-feira, 18 de setembro. Amanhã começa com um silêncio estranho entre Marlon e Camille. Após a cena explosiva entre Marlon e Bárbara no galpão, Camille não consegue esconder o que sente. O incômodo virou mágoa e a mágoa virou desconfiança. Ela tenta manter a calma, mas basta um comentário fora do tom para que tudo venha à tona. Num acesso de ciúmes, Camille confronta Marlon. Ela quer saber o que, afinal, ainda existe entre ele e Bárbara. Marlon, visivelmente pressionado, tenta ser firme. Diz que está com Camille, que a ama e que Bárbara faz parte do passado. Mas suas palavras não soam tão sólidas quanto deveriam. E Camille percebe. O gesto de carinho, o beijo apressado, o "fica tranquila" não bastam mais. Ela já não se sente segura. Enquanto isso, Bárbara, no auge do seu charme e provocação, sai para mais um encontro com Ryan. Os dois riem, trocam confidências e se divertem como se o mundo lá fora estivesse suspenso. Bárbara, como sempre, envolve tudo ao seu redor numa aura de mistério e sedução. Mas dessa vez, há algo diferente em seu olhar. Uma espécie de ternura. Ou talvez, apenas mais uma das suas camadas cuidadosamente construídas para encantar. Ryan, por sua vez, se deixa levar. Mas aos poucos começa a perceber que Bárbara carrega muito mais do que aparenta. E que talvez ele esteja se envolvendo com alguém que joga com as emoções. Como quem joga xadrez, com estratégia e zero apego. Em outra parte da cidade, Nina recebe uma notícia que a abala. Isabela, sua mãe, está vindo para o Brasil. A informação chega de forma indireta, mas tem o peso de um furacão. Nina, que construiu sua independência às duras penas, sente o chão tremer. Ela conhece Isabela, conhece o jogo de manipulação emocional e sabe que sua chegada pode mudar tudo. Enquanto isso, Filipa vive um momento de empolgação. Ela comemora com os amigos sua suposta mudança para São Cristóvão, como se isso simbolizasse um novo ciclo. Mas há algo em seu entusiasmo que soa forçado, como se ela estivesse tentando fugir de algo ou de alguém. Ela se apega à ideia de uma nova vida, mesmo sabendo que certos fantasmas viajam com a gente por mais longe que se vá. Na casa de Jussara, a pressão aumenta. A mãe de Marlon não esconde sua insatisfação com a indefinição do filho. Para ela, o noivado com Camille já deveria estar marcado. Ela não entende os adiamentos, os silêncios. Em tom ríspido, diz que homem que não honra compromisso não serve para casar. Marlon tenta contornar, mas Jussara é incisiva. E Camille ouve tudo da cozinha com o coração apertado. No galpão, Bárbara e Ryan acabam cedendo ao desejo. O clima, que vinha esquentando há dias, explode numa cena de entrega e paixão. Mas logo depois, Bárbara muda o foco. Em meio a uma conversa descontraída, ela cruza olhares com Durval. Um homem misterioso, discreto, mas de presença marcante. Bárbara se interessa, Ryan percebe. E a insegurança toma conta. Ele começa a entender que com Bárbara nada é garantido. Tudo pode mudar a qualquer momento. Na mansão dos Boaz, a situação de Rosa se agrava. Em um momento doloroso, ela não reconhece Filipa. Olha para a neta como se fosse uma estranha. A cena corta o coração de todos. Filipa, tomada pela emoção, procura Samuel e revela que o Alzheimer da avó está avançando mais do que se imaginava. O peso da notícia afeta Samuel profundamente. Ele sente que está perdendo Rosa aos poucos e que nenhuma memória será forte o suficiente para impedir essa desconexão. Ao saber da situação, Jacques toma uma atitude polêmica. Procura Ricardo, seu advogado de confiança, e pede ajuda para interditar Rosa legalmente. A ideia é assumir o controle de todos os bens e decisões da mãe. Ricardo alerta sobre a complexidade do processo, mas Jacques está decidido. Ele quer o controle total e diz que faz isso pelo bem da empresa, mas no fundo, todos sabem que o poder tem falado mais alto do que qualquer afeto. Enquanto isso, Pan começa a perder a paciência com Danilo. O comportamento dele tem oscilado e ela percebe que está sempre sendo colocada em segundo plano.
Danilo anda ausente, distante, e quando está presente parece irritado. Pam tenta conversar, mas é ignorada. A relação, que já vinha se desgastando, começa a mostrar rachaduras irreversíveis. No meio de toda essa tensão, Cami recebe uma nova foto. E com ela, um arrepio percorre seu corpo. É mais uma mensagem de seu assediador. A imagem mostra ela saindo do trabalho. A legenda é curta, ameaçadora. "Tô sempre por perto." O pânico toma conta. Ela mostra a foto para Léo, que a aconselha a ir imediatamente à delegacia. Cami hesita, mas sabe que não pode mais ignorar. O medo está tomando proporções que ela não consegue mais esconder. De volta a Boaz, Jaques convoca Samuel para uma reunião de emergência. Ao lado de Danilo, ele anuncia uma medida drástica. Farão uma lista de demissões. A crise, segundo eles, exige cortes. Samuel reage com indignação, tenta argumentar, mas é calado com um olhar frio. Jaques já tem tudo decidido. A fábrica está se transformando num campo de batalha. Léo, ao saber da nova onda de demissões, decide confrontar Jaques. Vai até a sala dele, de cabeça erguida, e o enfrenta. Diz que a Boaz está matando suas raízes, afastando quem mais lutou por ela. Jaques, irônico e cruel, responde com deboche. "Você é dispensável." E sem cerimônia a demite ali mesmo, diante de Danilo. Léo sai da sala, engolindo o choro. A fábrica inteira a observa, mas ninguém diz uma palavra. O medo já falou mais alto do que a indignação. E nesse silêncio opressor, a Boaz vai mudando de rosto. Capítulo de sexta-feira, 19 de setembro. O capítulo começa com um silêncio, denso nos corredores da Boaz. Todos percebem o clima de mudança, de medo, de algo prestes a ruir. E é nesse cenário que Léo, depois de anos de dedicação e resistência, deixa a fábrica pela última vez. Seus passos são firmes, mas seu coração está em pedaços. Ao atravessar o portão, ela olha para trás, como quem se despede de uma parte de si. Funcionárias que sempre a admiraram desviam o olhar, envergonhadas por não terem força para dizer nada. O medo paralisa. E Léo, mesmo com os olhos marejados, segue com a cabeça erguida. Mas a faxina de Jaques ainda não terminou. Sem qualquer aviso, ele chama Samuel para uma conversa seca e direta. Com frieza, o demite da diretoria de operações. Samuel tenta entender os motivos, mas Jaques é evasivo. Diz que precisa oxigenar a gestão, mas por trás do discurso corporativo há rancor. Samuel sempre foi uma pedra no sapato de Jaques, ético, firme, questionador. Agora fora do caminho, Jaques sente que tem controle total. Enquanto isso, no setor de logística, Marlon é surpreendido com uma ordem de Nunes: fazer hora extra. O tom é autoritário, sem espaço para questionamento. Nunes diz que há atrasos e que a nova política da empresa exige comprometimento máximo. Marlon engole seco e aceita, embora esteja exausto e confuso com sua própria vida pessoal. Falando nisso, o coração de Cami está em chamas. Ela não consegue esquecer o que viu entre Marlon e Bárbara. E agora, ver Bárbara cada vez mais próxima de Ryan só alimenta sua insegurança. Ela sente que está perdendo espaço, que tudo ao seu redor está escorregando por entre os dedos. Os ciúmes tomam conta, e ela começa a desconfiar até de seus próprios sentimentos. Mais tarde, Samuel se encontra com Léo. Os dois decidem contar juntas a Yara e Sofia que foram demitidos. A notícia cai como uma bomba. Sofia, ainda muito jovem, não entende o que está acontecendo, mas percebe que algo muito grave está afetando os adultos que ama. Yara, por sua vez, tenta se manter firme, mas não esconde a preocupação. Ao ver Léo tão abatida, seu coração se inquieta. Na mesma noite, em uma rua pouco movimentada, uma figura sombria observa Cami à distância. É o assediador. Ele a segue discretamente, sempre de longe, como quem espera o momento certo para agir. Cami sente algo estranho. Olha para trás, mas não vê ninguém. O medo se instala novamente, silencioso, insistente. Na casa de Dedé, Marlon tenta desabafar. Conta ao amigo que sua mãe, Jussara, já marcou a festa de noivado com Cami, mesmo sem sua aprovação. Marlon está dividido entre o dever e a vontade. Sente que está preso a decisões que não sabe se ainda quer manter. Dedé o escuta em silêncio, percebendo que o amigo está à beira de uma escolha que pode mudar tudo. Enquanto isso, na mansão dos Boaz, Filipa cria coragem e vai até Jaques. Ela quer respostas. Quer entender por que ele está agindo com tanta frieza, ferindo tantas pessoas. O embate é intenso. Filipa cobra a humanidade e Jaques
Num raro momento de fragilidade, confessa: talvez eu possa me arrepender de tudo isso. Se for por você. A fala pega Filipa de surpresa. Ela não sabe se é manipulação ou o início de um verdadeiro arrependimento. Em um momento de respiro emocional, algo inesperado acontece. Rosa recupera parte de sua lucidez. Como num estalo, ela reconhece o ambiente, as pessoas, e volta a si. Samuel, emocionado, aproveita o instante para contar que foi demitido por Jaques. Rosa, chocada, se revolta. Ela exige uma conversa com o filho. Não aceita que ele esteja destruindo a Boaz com as próprias mãos. Mais tarde, Rosa confronta Jaques diretamente. Ela não grita. Ela fala com a dor de uma mãe decepcionada. Você virou tudo aquilo que sempre disse que odiava. Jaques, pela primeira vez, não responde de imediato. Ouve. E, com um misto de orgulho ferido e tentativa de justificar, diz que fará tudo para transformar a Boaz em uma potência, que não vai falhar como seu pai falhou, mas Rosa apenas balança a cabeça. O poder parece ter tomado conta do filho que criou. Enquanto isso, no pequeno apartamento onde agora vivem, Yara começa a perceber o apego crescente entre Sofia e Léo. A menina, mesmo com toda a mudança repentina, encontra conforto em Léo. E Yara, embora grata, começa a temer esse vínculo. Ela sente que está perdendo espaço de mãe, que Léo, mesmo sem querer, está ocupando um lugar que é seu por direito. E isso a angustia profundamente. E em meio a tantas emoções, a história dá mais uma guinada com a chegada de uma personagem que promete balançar tudo. Isabela. Ela desembarca no Brasil e vai direto para a mansão dos Boaz. Seu olhar é calculado, seu sorriso é afiado. E quem a conhece sabe, onde Isabela pisa, o chão treme. No fim do expediente, uma última bomba explode. Cami é demitida da fábrica. O aviso vem de forma fria, quase burocrática, sem explicações claras. Apenas um envelope com sua rescisão. Ela sai sem dizer uma palavra, mas seus olhos estão vermelhos, seu corpo trêmulo. Léo tenta consolá-la, mas Cami só quer fugir. O que ela não sabe é que está sendo seguida. Ronaldo, um homem misterioso que circula pela trama há semanas, agora a observa de longe. Seus passos seguem os dela, discretos, silenciosos. E Cami não faz ideia do que está prestes a acontecer. Capítulo de sábado, 20 de setembro. O sábado começa com o eco das demissões ainda repercutindo pelos corredores da Boaz. Muitos ainda tentam entender o que está acontecendo, mas a empresa que um dia foi símbolo de inclusão e oportunidades, agora parece tomada por decisões frias e silenciosas. E é nesse clima que Pam, já irritada com as atitudes recentes de Danilo e com a falta de transparência na empresa, procura Marlon. Em um papo rápido, direto e sem rodeios, Pam revela: Cami foi demitida. Marlon, pego de surpresa, sente o impacto como um soco no estômago. Não sabia. Ninguém havia lhe dito. E embora tenha tentado se distanciar emocionalmente da situação nos últimos dias, ouvir que Cami foi desligada da fábrica o abala mais do que gostaria de admitir. A imagem da última conversa entre eles, dos ciúmes, das incertezas, volta com força total. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Isabela e Filipa têm uma conversa tensa, carregada de mágoas antigas. Isabela, sempre envolta em jogos emocionais, deixa escapar que está sem dinheiro. Com o mesmo tom manipulador de sempre, ela cobra apoio da filha, não como um pedido, mas como um dever. Diz que Filipa deve isso a ela, que sempre se sacrificou, mesmo que a jovem saiba que essa história tem muitos furos. Filipa tenta se esquivar, mas Isabela aperta o cerco. A pressão psicológica é tanta que Filipa acaba cedendo, mais por cansaço do que por compaixão. A presença de Isabela, agora constante, começa a desequilibrar emocionalmente não só Filipa, mas todos ao redor. Em outro núcleo, Cami se recolhe. Após a demissão, ela sente o peso do abandono, da injustiça e do medo, mas Léo não a deixa sozinha. Em um momento de profunda dor e coragem, Cami desaba, revela com lágrimas nos olhos o crime do qual foi vítima. Fala do assediador, das fotos, do pânico constante, das mensagens ameaçadoras. Léo ouve tudo em silêncio, chocada e comovida. Mas não hesita. Você precisa denunciar. As duas decidem juntas ir até a delegacia. O caminho até lá é silencioso, mas carregado de tensão. Ao chegarem, são atendidas por Renata, uma delegada sensível e experiente, que percebe de imediato a gravidade do caso. Cami faz seu depoimento com a voz embargada, revivendo cada momento de medo. Renata registra tudo com cuidado.
e garante que a denúncia será tratada com seriedade. Enquanto isso, Marlon, sabendo agora da demissão e do estado emocional de Cami, aparece na delegacia. Ele não diz nada, apenas senta ao lado dela. O gesto é simples, mas potente. É a primeira vez em dias que Cami sente que não está completamente sozinha. Léo observa a cena e se emociona. Apesar de tudo, ainda há laços que resistem. Em paralelo, Nina conversa com Isabel, a cuidadora contratada recentemente por Jaques. Em um momento de desabafo, ela menciona, sem perceber, detalhes sobre a medicação de Filipa. Fala sobre horários, dosagens e de como a amiga tem se esquecido de tomar corretamente. Isabel ouve tudo com atenção, mais do que deveria. Seu olhar atento revela que há intenções ocultas. Pouco depois, ela faz um registro silencioso da conversa, como quem coleta informações para algo maior. Já Léo, ainda abalada com a demissão e a denúncia de Cami, enfrenta mais um conflito. Uma discussão dura com Samuel. O motivo? Sofia. Samuel, ainda sensível com o afastamento da filha, questiona a presença constante de Léo na vida da menina. Acha que Yara está permitindo intimidade demais. Léo se defende. Diz que nunca tentou ocupar lugar de ninguém, mas Samuel insiste que a relação pode confundir a criança. O clima entre os dois esquenta e mágoas antigas vêm à tona. O que antes era amizade sólida, agora balança diante das inseguranças e dos desencontros. E na mansão, um novo jogo de poder começa a ser desenhado. Jaques se reúne com Isabela, agora oficialmente instalada em um dos quartos da casa. A conversa entre os dois é repleta de subentendidos e interesses cruzados. Jaques quer saber quais são as verdadeiras intenções de Isabela com Filipa. Ela, sempre sorridente, disfarça. Diz que quer apenas reconstruir a relação com a filha. Mas Jaques não acredita em boas intenções tão facilmente. Principalmente vindo de alguém como ela. Isabela, por outro lado, percebe que Jaques está vulnerável. A queda de prestígio dentro da empresa, os atritos com Samuel, a decepção com Rosa, tudo pesa sobre ele. E é aí que ela insinua. Talvez pudessem unir forças. Talvez Filipa fosse a ponte entre os dois. Jaques, intrigado, ouve sem responder. Mas o brilho em seus olhos diz tudo. E assim os últimos fios dessa semana turbulenta se entrelaçam. Uma mulher corajosa enfrenta o medo e denuncia o assédio. Um empresário endurecido começa a flertar com alianças perigosas. Uma filha se vê sufocada pela sombra da mãe. E uma fábrica, antes símbolo de esperança, se transforma pouco a pouco em território hostil, mas o que ninguém sabe é que tem algo ainda mais sombrio à espreita. Entre silêncios que ferem e coragens que libertam, alguns personagens enfrentaram o que mais temiam: o esquecimento, a solidão, a rejeição. Outros escolheram o poder, ainda que isso custe afetos verdadeiros. No fim, a grande pergunta fica no ar: até onde alguém pode ir para não perder o que ama? Se você gostou desse resumo, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo esses resumos semanais com carinho e dedicação.